Bom dia, bom dia, bom dia. Thanks God Every Day dessa terça-feira. Essa semana vamos falar de uma coisa tão importante. Bom dia, Ivone. Bom dia, eu tô empolgada porque essa semana nós vamos falar de uma coisa muito importante. Deus nos deu uma direção aqui maravilhosa de falar sobre uma questão que é uma questão que envolve todas as pessoas. Todas as pessoas precisam desse remédio, né? Não, desse curédio que Deus traz para nós, que é remédio, não remedia, né? E quando cura é curédio, né? Essa cura maravilhosa que Deus tem para nós essa semana. Inclusive essa cura, o que eu vou falar essa semana, né? Nós vamos começar a conversar a partir de agora. Foi uma situação que eu vivi nos últimos meses, né, do ano passado. O Senhor me mostrou umas questões muito importantes que eu não sabia que tinha que ser resolvido e que Deus foi me levando, né? Então, a primeira lição assim que eu trago para mim e que trago para você é o seguinte: nunca pense que uma situação está resolvida. Se Deus traz para você aquela situação, é porque Ele quer levar você para águas mais profundas, né? Isso tem muito a ver com a minha história, porque o que acontece? O meu pai, eles são vivos hoje ainda, graças a Deus, né? Moram em Minas. E o meu pai é aquele pai maravilhoso, aquele pai super presente, aquele pai que nunca traiu, que nunca saiu de casa, que nunca bebeu, que nunca fumou, que nunca nada, né? Então meu pai, pensa um modelo de pai que todo mundo gostaria. Esse é o meu pai. E eu tive 2 casamentos, os 2 com homens muito mais velhos, né? Bom dia que tá chegando aí, bom dia, Jairo. E eu me casei 2 vezes, né, com homens mais velhos. E isso, ao mesmo tempo que eu achava que não tinha nada a ver, eu sabia que tinha alguma coisa a ver. Porque quando a gente procura uma pessoa muito mais velha do que a gente tá procurando, quando é o homem, tá procurando a mãe, resolver alguma questão com a mãe. E quando é o pai, tá querendo resolver uma coisa com o pai, né? E isso me encucava, por quê? Porque eu sabia que meu pai era maravilhoso. Eu tenho uma relação com meu pai, assim, maravilhosa. Minhas amigas sempre quiseram meu pai. Queria ser filha do meu pai, de tão maravilhoso que meu pai é. Mas ao mesmo tempo eu sabia que essa era a informação que eu tinha que cuidar, né? O que eu queria resolver me casando com homens mais velhos, né? Mas eu não conseguia enxergar. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: buscar-me-ei e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Então às vezes a gente fala assim, eu quero ver, mas a gente não tá muito interessado em ver, na verdade. Mas quando a gente quer ver, Deus nos mostra, né? E eu quis ver, e Deus me mostrou. E Deus ressignificou a minha história com meu pai. Aí você fala, André, mas ele não era perfeito? Sim, ele era tão perfeito que eu não queria sair de perto dele. Essa era a questão que ele tinha que resolver comigo. Então eu buscava assim, no relacionamento com o homem mais velho, eu buscava assim o meu pai. Mas não é porque eu não tive pai, muito pelo contrário, é porque eu não queria soltar o meu pai. E isso, apesar que parece bonito, isso também não é saudável, né? Então a primeira dica assim que eu trouxe para mim e para você hoje é: quando você pensa que já resolveu uma situação, mas Deus traz à sua memória, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo traz à sua memória alguma situação, nunca diga, não, isso aqui eu já resolvi. Não, pergunta para o próprio Espírito, onde o Senhor está querendo me levar, né? Por onde nós vamos agora? Que águas profundas são essas, né? E eu trouxe para inspirar nossa manhã, nossa terça-feira, o Salmo 23, que é um dos salmos mais maravilhosos, né? Assim, todo mundo gosta do Salmo 23, é meio que todo mundo gosta, né? E ele fala o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas, ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o meu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Bom dia, Polly, seja bem-vinda. É maravilhoso esse salmo, porque tem uma parte que é interessante desse salmo, que ele destoa, se você prestar atenção, ele destoa do restante. Porque ele fala assim, o Senhor faz isso, o Senhor faz isso, o Senhor faz isso, ainda que eu ande. Aí já não é mais o Senhor que está fazendo, sou eu, ainda que eu ande. Esse ainda que eu ande está dizendo das nossas escolhas equivocadas. Então o Senhor é isso, faz, e ainda que eu faça bobagem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é Deus que me leva pelo vale da sombra da morte. Eu, com as minhas escolhas, eu ando no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande, tá tudo certo.
Inclusive Davi, que escreveu a maioria dos salmos, ele viveu uma vida extremamente conturbada, muita confusão. Se você for estudar a história de Davi, é uma história de confusão em cima de confusão. E ele tinha essa relação com Deus maravilhosa, e ele fala, ele é o meu pastor. Então o Senhor, ele quer levar eu e você por águas novas. Ele quer levar eu e você para experiências novas. Gente, eu tô com 50 anos, eu tenho 50 anos que eu sou cristã, é muito doido isso, né? Eu nasci lá cristão, né? Inclusive meu pai, ele queria ser padre, né? Então ele criou a gente conhecendo a palavra. Eu conheço a palavra hoje, primeira pessoa que me evangelizou foi meu pai. Meu pai me ensinou naquele tempo que nem era comum, ele me ensinou a procurar as coisas na Bíblia, né? Me ensinou de capítulo, versículo, livros. Eu conheço o Antigo, conheço o Novo Testamento. Tudo isso, a primeira pessoa que me evangelizou realmente foi meu pai. E eu precisei ser curada e ressignificar algumas situações em relação ao pai. Então a primeira coisa que eu quero pedir pra você é o seguinte: se você, depois de terminar daqui da gente ouvir, né, que a gente conversar aqui nessa live, se você lembrou de alguém que não tem uma relação muito saudável com o seu pai, ou então que já tem relação saudável, mas quer ir para outro nível, pessoas que às vezes estão um pouco afastadas de Deus, porque é um sinal também de coisas que tem que ressignificar com o pai. Se você de alguma forma, você lembrou de alguém, mesmo que não tenha nada disso que eu falei, mas você lembrou, encaminha para essa pessoa. Por quê? Porque Deus falou comigo uma coisa muito interessante, que Ele quer restaurar as nossas configurações originais. Isso é lindo. Você sabe o que é restaurar configurações originais de um celular? Eu, ano passado, sei lá, no retrasado, não sei, um tempo atrás, eu tava com um celular que ele não tava dando conta de mim. Eu trabalho muito com celular, né? Então não é qualquer celular que me aguenta. E aí ele tava dando todos os problemas que você pensar que um celular dava. E eu não tava muito disposta a gastar dinheiro comprando novo celular, até porque esse celular não tava velho assim. E aí uma pessoa me falou comigo assim: André, sabe o que você pode fazer? Você pode restaurar as configurações originais. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e eu fiz. Gente, tudo bem se tem algum prejuízozinho, porque você perde um monte de coisa, mas ele fica zero bala. Inclusive é uma dica: se o seu celular tá dando trabalho, restaura as configurações originais. Só salva antes o que você quer, porque vai apagar tudo. E ele volta a ser igual. Ele saiu de fábrica, configurações originais de fábrica. Isso é maravilhoso. Eu e você, nós temos configurações originais de fábrica. Nós somos a imagem e semelhança. E tudo em nós deveria funcionar de maneira perfeita e maravilhosa. Mas me responde aí se está funcionando na sua vida de maneira perfeita e maravilhosa. Não, nós não estamos. Então por isso que nós precisamos dessa ação de Deus, né? E foi isso que Deus trouxe para essa semana, para o nosso coração. Ele vai restaurar as configurações originais. Hoje nós vamos falar sobre pai. Amanhã nós vamos falar sobre mãe. Depois de amanhã vamos falar sobre Jesus, sim, restaurar as configurações originais em relação a Jesus. E depois de amanhã, no último dia da semana, vamos falar sobre Deus Pai. Essas são as configurações, são 4 configurações que o Senhor quer restaurar em nosso coração. Mas eu falo sempre, né? Se você tá aqui, você gosta de me ouvir, você gosta desse tempo comigo aqui, e pode ser muito bom e você pode gostar do jeito que eu falo, pode ser legal, mas se você não fizer as tarefas de casa, né, que eu sempre falo, vai lá e conversa com o Senhor, vai lá e resolve com Ele. Se você não fizer as tarefas de casa, você vai só achar que eu falo bem. E que é bom, né? Obrigada. Mas só que não resolve nada. Alguém falar bem não resolve nada. O que resolve? Resolve o tempo no secreto. Resolve o tempo que eu fico no meu quarto resolvendo essas questões com quem me trouxe até aqui. Então, se você está me ouvindo, você precisa resolver algumas questões. Por mais que, como eu contei no início, você pense que não precisa, que era o que eu pensava. Então, eu via que eu precisava resolver alguma coisa com meu pai, mas era tão perfeito que eu falava, mas não é possível que eu tenha que resolver. Meu pai é meu pai, maravilhoso, né? Gente, meu pai foi aquele que brincou com a gente, que tem até uma história que não sei se eu quebrei ou se eu desloquei o braço, porque ele tinha um negócio de me jogar pra cima, assim, né? Então eu sou a segunda filha, nós somos 4 filhas e um filho, e ele foi aquele paizão, assim, que eu não poderia mudar nada nele, mas tinha algumas questões para serem resolvidas. Ao mexer com essa questão com meu pai diante de Deus, Deus me curou em relação à minha mãe. Na verdade, as questões que precisavam ser curadas, presta atenção que essa é uma informação muito poderosa, e isso acontece muito. Não era em relação ao meu pai específico, porque eu tinha e tenho um amor perfeito em relação a ele, mas tinha a ver com a cura que eu precisava fazer em relação à minha relação com a minha mãe.
Então é isso que Deus faz. Então não fale com Deus, se você está aqui ouvindo, se você recebeu depois gravado, não fale com Deus que está resolvido. Pergunte para Deus qual é o nível que o Senhor está querendo me levar. Existe sempre um nível mais profundo. Existe sempre águas mais profundas. E se Deus está trazendo isso para nós, é para lá que Ele quer nos levar, né? E vamos começar então em relação ao pai. É interessante que a figura paterna hoje é hoje que eu falo nesses tempos, né? Nessa geração, é a figura mais atacada pelo inimigo. É a figura mais enfraquecida pelo inimigo. É chocante como que os pais hoje, os problemas a maioria das vezes vêm dos pais. Então é muito difícil, por exemplo, você ver falar que uma mãe abandonou os filhos, mas é muito comum você falar que o pai abandonou os filhos. Não é tão comum você ver uma mãe alcoólatra, mas é bastante comum você ver um pai alcoólatra. Não é tão comum também você ver uma mãe que se apaixonou por outro homem e fugiu de casa e foi embora e construiu uma nova família. Acontece, mas não é uma coisa muito comum. Mas é muito comum você ver pais que largam a família original e criam uma outra família. Então o pai é um alvo do inimigo de Deus. Para quê? Para nos desestabilizar. E tem muitas coisas que nós podemos viver, e eu vou citar aqui algumas e talvez você se identifique, que mostra que você está precisando rever ou limpar, voltar às configurações originais em relação ao seu pai, né? Como eu fiz e foi maravilhoso, foi ano passado que eu fiz isso, né? Uma coisa é o seguinte, você mulher, quando você tá andando na rua, muitos homens mexem com você, sabe aquela mulher, ela fala assim, eu nem me sinto assim tão bonita, eu nem estou com uma roupa que chame tanta atenção, tipo, eu sou uma mulher normal, mas todos os lugares que eu vou, os homens ficam mexendo comigo. Isso é sinal da falta de proteção do pai. É chocante isso, quando a mulher não se sente, a mulher adulta, né, quando ela não se sente protegida, ficou esse registro lá da infância, e ela não se sente protegida pelo pai, não foi aquele pai que cuidou dela da forma como deveria, ela acaba atraindo demais a atenção dos homens, e todo quanto é homem mexe com ela. E não é porque ela quer, não é porque ela veste extravagante, não é nada disso, não tem nenhuma explicação lógica. É falta da proteção do pai. Uma outra situação, se você não consegue ganhar dinheiro, não estamos falando de guardar dinheiro é outra situação, mas se você não consegue ganhar dinheiro suficiente, se você está sempre lutando para ganhar, essa situação tem a ver com o pai também, né? É uma questão que tem que ser resolvida também com o pai, né? Se você tem dificuldade para ser fiel, sempre você entra num relacionamento, mas você não consegue manter a fidelidade. Você começa ali apaixonado, envolvido e tudo, mas você está sempre traindo a pessoa que está junto com você. Você não consegue, você tenta ser fiel, mas você não consegue. A infidelidade tem a ver também com a questão do pai. Também tem a questão não resolvida com o pai. Outra questão, você sente que Deus é distante de você, você até tem suas rotinas religiosas, rituais, você até faz, você busca isso, mas você sente que Deus está distante demais. Seja bem-vinda aí, meninas que estão chegando aí. Você sempre, você não sente assim Deus, essa intimidade, você tem dificuldade de ver Deus próximo, assim, que Deus está se importando com você. Isso também tem a ver com a questão do pai. E por último, você tem dificuldade de confiar nas pessoas. Eu falei que se você sente que você não é confiável, ou seja, você trai nos relacionamentos amorosos. Agora uma outra situação, você nem trai, mas você tem dificuldade de confiar que as pessoas não vão te trair. Isso também tem a ver com a relação com o pai. Então você vê que são muitos sinais. Gente, isso aqui não é 1 mais 1 é 2 não, né? Às vezes você pode ter alguma dessas e não ser com o pai, né? Então isso aqui não é 1 mais 1, né? Às vezes 1 mais 1 é 3, é 7, é 8, a gente nunca sabe, né? Mas é um sinal. Sinal não é sintoma. Quando você vai no médico, o médico olha um sintoma e aquele sintoma leva imediatamente para uma determinada doença. Pronto, tá diagnosticado. Um sinal, não. Então, por exemplo, uma dor de cabeça pode ser um sinal, mas pode ser um sintoma. Se for um sinal, é só uma indicação. Uma dor de cabeça pode ser um tumor no cérebro, como pode ser um momento de estresse. Quem já passou por estresse aí sabe disso, né? Então não quer dizer que uma dor de cabeça seja um sinal, pode ser um sintoma. Ou então não é um sintoma, pode ser um sinal. Enfim. Então quando nós temos esses sinais
Não, eu não consigo ser fiel, eu não consigo confiar nas pessoas, eu não ganho dinheiro suficiente, eu não consigo ter essa relação tão próxima com Deus, eu sempre busco a Deus, mas parece que está distante demais, eu não consigo sentir que Ele está próximo de mim. São sinais de que nós precisamos ressignificar a nossa relação com o Pai. Seja bem-vinda aí, Leci. Leci é uma pessoa que eu conheço que também tem uma relação maravilhosa com o pai. O pai de Leci, eu acho que era do modelo do meu pai, né, Leci? Então, mas aí também, mesmo quando nós temos essa relação maravilhosa com o pai, se você tem, me coloca também aí, ó. Eu amo meu pai demais, meu pai é tudo, meu pai é um exemplo. Então, se você tem essa situação, mesmo assim, Deus te convida a dar um novo significado, porque tem águas muito mais profundas para você andar, né? Então, quem deveria ser o pai na vida nossa, né? Então, tipo assim, no jogo da vida, quem deveria ser o pai? Quem é o homem, né? Quem é o homem? Gente, o homem, ele é feito... Esse negócio de que nós somos todos iguais é tudo mentira, né? A gente já sabe disso. A mulher é de uma forma, o homem é de outra forma. E que maravilhoso que é isso, né? Quem é o homem, então, para nós? Quem deveria ser esse homem? Quem deveria ser ou o esposo, ou quem deveria ser esse pai? O pai, o homem... Ele é o protetor, ela se falando. Meu pai foi especial na minha vida e na vida de todos que eu conheci. Exatamente. Eu conheço a história, conheci o pai de Leci, né, que hoje já é falecido, mas eu conheci. E o pai dela me lembra muito meu pai, também é um líder religioso, bem bacana. Então, quando você pensa, quem é o pai? Então, agora vamos pensar. O pai, o homem é o forte. Né? Quem já tentou, até de brincadeira, derrubar um homem sabe o que é isso, né? Quem já brigou, então nem se fala, né? Então até numa brincadeira eu vejo muito aqui o meu genro, a mais velha, eles têm muito uma brincadeira de ficar empurrando o outro e brincando e medindo forças, né? A minha filha pequenininha, magrinha, esmiadinha assim, pequenininha, né? E o meu genro rapidamente domina. Aí junta a minha neta, junta com minha filha, né? A brincadeira pra tentar ver se derruba o meu genro. E adivinha o que acontece? Ele sempre ganha. Então o homem, fisicamente, até os hormônios do homem é diferente. O homem, ele é sempre mais forte, mas não é só a força física, né? O homem, ele foi feito para enfrentar, para defender. O homem é aquele que numa guerra ele vai primeiro. Se um ladrão ameaça entrar na casa, o homem é aquele que vai para frente. O homem é aquele que se expõe para salvar a família. Se tem qualquer situação, uma briga de rua, e por exemplo tá passando ali, andando ali, por exemplo, o homem, a mulher e o filho ou os filhos, e aí tem uma briga de rua, o homem é aquele que se posiciona, e ele vai e de peito aberto, ele dá a vida pela sua família. Esse é o homem, né? E aí você fala, Andréia, eu tô ficando confusa porque eu sou homem, mas não sou assim, ou então o homem que eu tenho lá em casa não é assim, ou então o pai que eu tive não é assim. É aí que dá a confusão. Então nós, mulheres, a gente ganhou muito espaço, isso é muito bacana, nós ganhamos muito espaço na sociedade, no trabalho e tudo isso, mas às vezes nós estragamos um pouco o negócio e nós tentamos tirar o lado do homem para nós, e muitas vezes nós temos mulheres que fazem isso. Você consegue entender o problema? Então você fala, não, André, lá em casa não é assim não. Lá em casa, se tiver que alguém que morrer pela família, essa pessoa sou eu mesma. Então aí nós começamos a ver as questões mais difíceis. Ah, não, meu pai era muito bom, mas meu pai nunca enfrentaria um bandido pela família. Meu pai nunca se colocaria na frente. Então tá, aí começam as questões, né? Tem uma novidade, entre aspas, assim, na área de terapias, né, que são as terapias sistêmicas, né, eu sugiro muito, se você tem muita dificuldade de resolver isso sozinho, você pode resolver isso no quarto com Deus. Eu resolvi isso no quarto com Deus, mas se você tiver dificuldade, tem os terapeutas sistêmicos, tem as constelações familiares, que eu indico demais. Eu tenho uma irmã que é terapeuta familiar, né, e eu tenho um pastor, que foi meu pastor há uns 2 anos atrás, hoje eu não estou na rede dele, mas ele é um pastor maravilhoso e também é um terapeuta sistêmico, né, então tem muitas pessoas sérias nessa área, e eu sugiro, se você tem muita dificuldade familiar, que você procure ajuda com terapia sistêmica, com constelação familiar. Fecha parênteses, vamos falar de outra coisa, vamos falar disso, mas da visão aqui que a Bíblia trouxe para nós, né, então nós temos a posição do homem. Quando você lê a Bíblia inteira, você vê o homem se posicionando, o homem ali forte, e às vezes na nossa realidade, o homem não é essa fortaleza.
O homem não é esse que dá a vida pela sua família. O homem não é o que defende. Tem uma história que eu ouvi de uma pessoa muito próxima, que ela falou o seguinte, que ela era criança, ela lembrou disso, né? Fazendo essas voltas no passado, essas ressignificações, ela lembrou que ela era uma criança ainda, ela não lembra se 6 ou 7 anos de idade, e um homem, um pedreiro que estava trabalhando na casa, mexeu com ela, uma criança, pedófilo, né? Mexeu com a criança, e quando ela correu pro pai e foi contar, você sabe o que o pai falou com essa criança? Ele falou, é porque você não sabe se sentar, é porque você fica aí mostrando a sua calcinha, você não senta direito com esse vestido curto, e ou seja, colocou toda a responsabilidade em cima da criança que estaria provocando o homem. Então olha só que sério que é isso, olha a dor que fica para essa criança. A criança, ela se sentiu ameaçada por outro homem e ela corre para a origem dela, ela corre pro pai e ela pensa enquanto tá correndo provavelmente, né? Agora o problema tá resolvido, porque agora eu vou no poderoso, agora eu vou no meu pai. E chega lá, o pai fala, a culpa é sua. Então são questões assim que trazem grandes dores para nossa vida, para nossa alma. E nós às vezes resolvemos isso de uma forma, vamos dizer, não é errada, incompleta. Quando nós temos uma espiritualidade, quando nós estamos sempre ali buscando a Deus, quando nós estamos buscando ser pessoas melhores, o que a gente faz? Quando a gente descobre que nós temos algumas questões para serem resolvidas, principalmente com pai e com mãe, até porque a palavra de Deus diz honrar pai e mãe, e aí nós buscamos logo resolver essa questão. E nós perdoamos, muitas vezes nós temos problemas com o pai e nós perdoamos aquele pai. Mas o perdão, ele muitas vezes está só na esfera espiritual, mas ficou ainda a esfera emocional para ser resolvida. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando eu resolvo no espírito, muito bacana, mas não é suficiente, porque nós temos outro lado dentro de nós, que é a nossa alma. E a alma é o quê? Pensamentos, sentimentos e vontades. Então, quando eu resolvo espiritualmente, eu tô de parabéns, mas isso não é suficiente. É preciso, então, o quê? É preciso ressignificar. Então, para fechar nossa conversa, que já deu nosso tempo, eu ficaria aqui o dia todo falando, que eu sou apaixonada nesse assunto. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a imagem que você tem do pai, a sua imagem mesmo, as suas certezas que você tem do seu pai terrestre, ela é a imagem da sua mãe, ou seja, foi a sua mãe que contou a história e você comprou isso da sua mãe, então você vê o seu pai como a sua mãe vê, ou você vê o seu pai como ele realmente é, ou seja, como Deus vê. Esse é uma grande dificuldade, né? Então, assim, tem aquela frase, eu gosto muito, né, do John Paul Sartre, que fala, não importa o que fizeram com você, mas importa o que você faz com isso. Então, não importa qual é a sua história, né? Talvez você tenha tido um pai que não foi bacana, talvez você teve um pai que não foi presente, e essa ausência pode ser porque ele era mulherengo, porque ele era alcoólatra, porque ele era assim, mas também pode ser aquele pai que trabalhou muito para manter a família, como esse cara que sustenta mesmo a casa, né? E às vezes ele foi ausente porque ele não teve tempo de cuidar, porque ele estava cuidando, e aí ficou a ausência, né? Então é isso mesmo, às vezes é isso aí, que a gente tem a ideia de como a mãe falou que era, mas como é que era esse pai de verdade? Pede para Deus te mostrar, pede para Deus te revelar quem é o seu pai, ou quem foi o seu pai. E às vezes você pode descobrir que a vida inteira você teve uma imagem, não era a imagem errada, mas era a imagem que não era sua. Era a imagem que era da sua mãe. E a sua mãe não era filha do seu pai. A sua mãe tinha outra relação com seu pai. Era relação de esposa, de mulher. Talvez ela foi traída, talvez ela foi abandonada, talvez ela foi rejeitada. Mas essa é a história de marido e mulher. Mas e como é que ele era com você? Quando morre muito cedo, nós podemos buscar, além de buscar em Deus, Deus dá a revelação para nós de quem é nosso pai. Também a gente pode buscar em outras fontes, né? Não só da mãe, mas de pessoas da família dele. Quem era? Escuta um pouco. Quem era esse homem? Para ter uma visão diferente, não ficar só com a visão da mãe, porque a mãe era esposa. E tem dores que são da esposa. Mas e
Tenta ouvir outras pessoas. Quem era esse pai? Como é que ele reagia nas situações? Nas situações alegres, quem era esse homem? Nas situações difíceis, quem era esse homem? Quem era esse homem para a mãe dele? Quem era esse homem para os irmãos dele? Quem era esse homem na comunidade que ele trabalhava? E nós podemos juntar aí, Deus vai levando a gente a ter informações que talvez sua mãe não seria capaz de entregar para nós, né? Mas Deus quer restaurar as configurações originais da nossa relação com o nosso pai. Então, para fechar, eu só digo o que eu já disse. Não diga que está resolvido. Pergunte a Deus quais são essas águas profundas que Ele está querendo levar você e eu. Obrigada pela sua companhia. Manda para pessoas que querem melhorar, avançar e subir o nível em relação ao pai, não é? E amanhã vamos falar sobre mãe. Deus abençoe sua vida e até amanhã no Thanks God Everyday de quarta-feira.